Novo projeto visa a redução dos salários dos vereadores da capital. Confira também o aumento de impostos sobre produtos eletrônicos. Prefeitura de Curitiba apoia projeto de inclusão social para crianças especiais. Conheça mais sobre o trabalho dos artistas de rua. Formação de nadadores brasileiros é destaque em Curitiba. Começa agora o Jornal Comunicare. Boa tarde. Boa tarde. Um projeto de lei criado em Curitiba ameaça os altíssimos salários dos vereadores, que hoje passam de R$15 mil. O estudante Thiago Regis busca assinaturas para seu projeto de lei que visa reduzir os salários dos vereadores em Curitiba. Ele precisa de 60 mil assinaturas e já conseguiu 8 mil delas. A gente vai entregar ele anexado com as assinaturas, então de nada adianta a gente ter o projeto pronto agora se não tem assinatura, né? E o projeto ele vai ter como base um estudo pelo Diese, lá do estado de São Paulo, que é qual o valor deveria ser do salário mínimo, que é em torno de R$3.070. E caso eles não aceitem essa proposta, então eles que coloquem uma emenda em cima do projeto, porque isso pode, pela lei, por tudo mais. Então a gente apresenta o projeto, eles colocam a emenda em cima, e aí eles podem votar, e a gente vai acompanhar a votação, colocar pressão e tudo mais. Mesmo existindo a possibilidade de economia de até R$16 milhões ao ano na Câmara dos Vereadores de Curitiba, há divisão. O vereador Jorge Bernardi, do PDT, é a favor da redução, dizendo ser um bom momento para esse tipo de mudança. Mas o presidente da Câmara, Ailton Araújo, preferiu não se manifestar. O assessor político parlamentar Pascoal Muzelli, que trabalha na Assembleia Legislativa do Paraná, é a favor da redução do salário, mas aponta detalhes na opinião sobre o assunto. A Constituição do país, ela não permite que sejam reduzidos os subsídios. Os subsídios são os vencimentos, os salários, a remuneração dos vereadores, dos deputados e assim por diante. Agora, se o vereador quiser mexer no próprio salário da própria legislatura, ele pode fazer isso. Ele pode mexer nos seus próprios vencimentos, inclusive extinguindo-os. Não há problema. O que ele não pode é condenar a próxima legislatura, os próximos que virão a assumir, a inviabilidade de seus mandatos. Porque senão nós teríamos a possibilidade de somente pessoas muito bem resolvidas financeiramente, somente os ricos, serem políticos desse país. Eu acredito que a remuneração adequada de um político deveria ser a mesma média salarial dos funcionários da prefeitura ligada a ele. Nossa equipe resolveu sair às ruas e perguntar ao povo o que ele acha do projeto. Não foi uma surpresa quando 100% dos entrevistados se disseram a favor da redução salarial dos vereadores. Super a favor, porque na verdade eles não merecem o salário que eles recebem pelo não trabalho que eles fazem, né? Eu sou a favor, porque na Grécia Antiga, por exemplo, eles eram chamados e faziam aquilo por vontade e não recebiam salário. Ia ser interessante se eles tinham uma boa administração também, fosse chamado para colocar trabalhar em prol da sociedade, né? E não em prol dos partidos, como é feito hoje em dia. Essa semana foi anunciado mais um aumento de impostos que o brasileiro vai ter que aprender a lidar até o final do ano. Dessa vez, o alvo são os aparelhos eletrônicos. No início do mês de setembro, o governo federal propôs aumentar impostos sobre produtos que antes possuíam incentivos fiscais. Nessa lista entram os smartphones e notebooks, que faziam parte do Programa de Inclusão Digital iniciado em 2005. Com cobrança de 3,65% a 9,25% a mais de impostos, o governo pretende arrecadar mais de R$6 bilhões com essa medida no ano que vem. Essas medidas podem afetar o bolso do brasileiro de forma direta, já que o celular atualmente é tratado como um item necessário para o dia a dia. Para Adonis Pereira, os impostos podem impactar diretamente seu negócio, uma assistência técnica especializada em celulares. Afastar não, assim, mas diminuir. Como é eletrônico, o pessoal usa muito equipamento eletrônico, celular, tablet, então produto que está sempre em alta, assim, a pessoa vai trocando muito de produto, então, mas eles acabam diminuindo as compras daí dos aparelhos e para nós, daí, no caso que é assistência técnica, acaba diminuindo o movimento. Entretanto, muitos analistas advertem para as falhas dessa proposta, que ajudaria a conter o rombo previsto para o orçamento do ano que vem, que já passa de mais de R$30 bilhões. Para o economista Daniel Poit, o aumento de impostos significa aumentar a cota de sacrifícios que a população faz para manter a estrutura de governo. O aumento de impostos vai aumentar o preço desses itens, vai torná-los menos acessíveis pela via do preço. Mas uma outra questão é que o aumento de impostos ele vem acompanhado com algumas medidas, como a gente comentou,
como aumento de juros e uma série de aumentos de outras tarifas, que faz com que a renda do trabalhador fique menor, quer dizer, o poder de compra já é menor. Então, mesmo que os preços desses itens se mantivessem estáveis, sem aumento de imposto, já haveria uma menor capacidade de aquisição por esses itens. O aumento de imposto sobre os produtos eletrônicos deve entrar em vigor no dia 1º de dezembro deste ano. Brincar garante a inclusão e o desenvolvimento das crianças. Mas o que fazer quando seu filho fica limitado diante dos brinquedos disponíveis? Para atender à necessidade de crianças especiais, a Prefeitura de Curitiba instalou no passeio público os primeiros brinquedos adaptados. Balanças, escorregador, gangorra são brinquedos que fazem parte da infância de qualquer criança. Mas se por algum motivo isso não for a realidade de seu filho? Esse é o caso de Shirley Ordônio, criadora do projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Shirley é mãe de Letícia, uma garotinha cadeirante. Por isso, viu a necessidade de brinquedos adaptados nos parques da cidade. A necessidade de se criar um parque adaptado aconteceu, acho que foi mais ou menos assim, em 2012. Nós levamos todos os nossos filhos para brincar. E aí a gente percebeu que a Letícia ficava só numa cadeira de rodas, né? Ela ficava só olhando as crianças se divertirem. Aí eu peguei as almofadas da cadeira de roda dela e resolvi colocar num balanço. Então eu adaptei um balanço e coloquei. E ela dava gargalhada, assim. E a gente balançava ela e ela dava gargalhada. E aí todo mundo começou a chamar a atenção de todo mundo olhando para ela. E aí eu percebi que a gente não pode tirar esse direito da criança, né? Porque criança, ela precisa sim de terapia, medicação, físio, fono, enfim. Mas ela precisa ser criança também. O primeiro brinquedo adaptado será instalado aqui no Passeio Público, um dos parques mais antigos da cidade. A parceria ocorre entre o Rotary Club e a Prefeitura de Curitiba. Um ano atrás, quando eu era o presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste, nós conhecemos o projeto LIA através de uma reportagem da televisão e fomos atrás da Shirley, que é a mãe que luta muito pela implantação dos brinquedos adaptados na cidade de Curitiba. Um ano se passou e agora culminou com a aquisição do equipamento e a instalação desse primeiro brinquedo aqui no Passeio Público, e vai ser o primeiro parque adaptado para crianças com deficiência na cidade de Curitiba. Para algumas pessoas pode parecer assim, olha, é só um brinquedo, é só uma balança, né? Para que fazer esse carnaval? Mas não é. Porque assim, ó, é o início da construção de uma nova sociedade inclusiva. E a inclusão, ela não pode acontecer, a inclusão ela não pode ser imposta. Ela tem que ser gerada e gerada no coração de cada um. Eu acho que vai ser legal, porque eu acho que ela fica sozinha em casa e não tem como ela fazer nada. Só fica brincando com os brinquedinhos dela. Segundo dados do IBGE, o comércio varejista do Paraná recuou 6,4% no primeiro semestre, mas ainda existem áreas em crescimento, como, por exemplo, equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, artigos farmacêuticos e médicos, combustíveis, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. A seguir, saiba como opera o Esquadrão Antibombas de Curitiba. A falta de carne pode afetar a saúde da gestante e do bebê? Saiba no próximo bloco do Jornal Comunicare. Ser plural é ser mais de um. É conhecer mais de uma cultura. Propor mais ideias inovadoras. Fazer mais pelo outro. Desenvolver mais seus talentos. Na PUC, você pode ser mais. Porque quando você conhece mais, faz mais por você e pela sociedade. Vestibular 2015 PUC Paraná. Venha ser plural com a PUC. Sempre foi um sonho na minha vida
Desde pequena eu sempre quis estudar fora, eu fiz aulas que eu nem imaginaria que existiam e eu consegui aprender muito. Olha, eu vou dizer que o ritmo de aula é bem diferente, mas a gente se adapta e no fim vale muito a pena. Uma das coisas que eu mais tenho gostado é o fato de morar dentro do campus. Eu divido um quarto com uma americana, o que me faz me aproximar ainda mais da cultura americana e treinar a língua. A vida da universidade é uma vida diferente, pois aqui você também vai ter contato com chineses, árabes, franceses, africanos. Sim, são todas essas culturas e muitas outras que eu já tive contato nesses meus primeiros 7 meses. Vale a pena, vão atrás desse sonho. Propor mais ideias inovadoras. Fazer mais pelo outro. Desenvolver mais seus talentos. Na PUC, você pode ser mais. Porque quando você conhece mais, faz mais por você e pela sociedade. Vestibular 2015 PUC Paraná. Venha ser plural com a PUC. Curitiba é a única cidade do estado que tem um esquadrão antibombas. Veja como funciona o departamento. O Batalhão de Operações Policiais Especiais conta com 15 homens. Segundo o capitão Wilson, o esquadrão atende em média 7 chamadas por semana no estado, 2 delas só na capital. Nós temos registradas na nossa base quase 200 incidentes com bombas explosivas no estado do Paraná. Esses incidentes eles se subdividem na seguinte tipologia: tem ameaça de bomba, localização de bomba ou explosivo e explosão de bomba. Os equipamentos utilizados pela equipe são avaliados em 3 milhões de reais e muitos deles vieram de outros países, como Israel e Estados Unidos. Os robôs, roupas e computadores são todos pensados para proteger a vida do soldado, que muitas vezes corre risco de vida ao desarmar o equipamento, como conta o soldado Carlesso. O Opa trabalha com bombas explosivos. É de fabricação americana, da Fabrikai Robot, no modelo 510 PECBO. Muito versátil e resistente a várias situações, podendo ser operado em até 90 centímetros abaixo de água, né? Então ele pode estar submerso por 90 centímetros que a operação dele continua sendo feita. Conta com sistema de câmeras, 4 câmeras independentes, sistema de áudio também, então eu posso ouvir o som ambiente e posso estar transmitindo alguma coisa para o ambiente também. O Esquadrão Antibombas foi criado em 1992 e desde então vem investindo na melhoria de seus soldados. Muitos deles, inclusive, são treinados fora do Brasil, em países como Argentina, Peru e Colômbia. O Esquadrão Antibombas tem sede no BOPE, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 635, em Curitiba. O Paraná é o 5º estado com maior número de carros roubados no Brasil, segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguro. Pensando nisso, é que foi criado o aplicativo Sinesp Cidadão. O Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública está disponível para web e mobile e funciona como um banco de dados para saber qual a situação do veículo consultado pela placa. Lançado há pouco mais de um ano, já conta com quase 4 milhões de downloads. Na sua alimentação, a carne tem papel principal? Seria difícil retirar do cardápio? É exatamente isso que mais de 150 mil curitibanos estão fazendo. Mas e na gestação? A carne faz falta? Essa semana eu fui conferir os mitos sobre vegetarianismo na gravidez. Manter uma boa alimentação é importante em qualquer fase da vida. E durante a gravidez isso fica ainda mais evidente, já que o bebê é dependente do que a mãe ingere. Mas e quando a mãe é restrita a alguns alimentos? Curitiba é a 2ª cidade do Brasil com o maior número de vegetarianos. Cerca de 11% da população, entre homens e mulheres, resolveram readaptar suas práticas alimentares a um estilo de vida mais saudável. Porém, o problema é quando as necessidades do corpo aumentam, como, por exemplo, quando uma mulher vegetariana engravida. Segundo a nutricionista Astrid Pfeiffer, o vegetarianismo tem crescido cada vez mais, mas ainda existem muitos mitos quando envolve gravidez. Na verdade, a alimentação vegetariana, ela só traz benefícios tanto para a gestante como para o bebê. Então, já existem vários órgãos, principalmente o da agricultura dos Estados Unidos, que é uma referência mundial sobre nutrição, e eles colocam lá que em qualquer ciclo de vida a pessoa ela pode ser vegetariana.
desde que ela tenha uma alimentação equilibrada. Na alimentação vegetariana, a gente só tem que ter o cuidado, principalmente com a vitamina B12, para as pessoas que são vegetarianas estritas, que não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal. A recomendação nutricional é de 1,1 grama de proteína por quilo de peso por dia, mas para uma mulher grávida, esse valor pode chegar até 1,5 gramas. Para a gestante vegetariana, essa quantidade deve ser buscada em leguminosas, como grão de bico, feijão, lentilha e ervilha. Ela nasceu, eu tinha certeza que eu ia manter a alimentação dela vegetariana também, e sempre passando esses valores dos cuidados com os animais e com o meio ambiente, com o nosso próprio corpo. É isso que eu acho importante. E no Facebook eu tenho um grupo lá que acho que é maternidade vegetariana, crianças veganas, e daí a gente sempre está trocando também pesquisas que colocam lá e receitas, e daí esse tipo de coisa dá um apoio também. Curitiba terminou o ano de 2014 com o menor índice de mortalidade infantil da história, 7,7 mortes para cada 1.000 nascimentos. Para que esse número continue caindo, é necessário humanizar cada vez mais os partos. É preciso evitar os riscos de cesárea, mas em alguns casos ela é fundamental. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o número de partos normais está aumentando. Neste ano, 80% dos partos realizados em uma maternidade da capital foram naturais. Essa prática pretende alcançar a recomendação da ONU, que diz que as cesáreas não podem passar de 15% em um país. No próximo bloco, confira dicas de programas da Semana da Criança. Veja também o cenário da formação de nadadores profissionais em Curitiba. Sempre estudei em escola pública, para mim isso foi sempre um orgulho também. Em 2007 eu tive a oportunidade de vir pela primeira vez para Curitiba. Tinha passado de ônibus aqui na frente da PUC e fiquei muito admirado com a estrutura da universidade. Eu pensei, quem dera um dia estudar num lugar desse, PUC sempre me encantou pelo lado mais humanístico mesmo. Ela tem essa característica de atrair pessoas de diversas religiões, de diversas opiniões e agregar isso tudo numa universidade, fazer o sentido de universidade. Todos os profissionais, desde a pessoa que faz a higiene do local até o chefe do local, todas essas pessoas, o comportamento delas, a maneira como elas pensam, tudo isso agrega muito para a nossa formação. Na verdade, eu vou ser o resultado das pessoas com que eu convivi na minha formação. Com o passar do tempo, com a vinda das tecnologias, a gente foi criando hábitos que fizeram os médicos se afastarem mais dos pacientes e tratarem mais exames do que pessoas. E o diferencial vai ser trazer aquela sensação da relação humana que existia no passado. Eu fui no Projeto Rondon na Amazônia também. Lá eu tive mesmo a sensação da distância que existe entre brasileiros, entende? Pessoas que realmente passam fome, crianças que levam de 2 a 3 horas de barco para estudar. E aí você chega na escola e quem está dando aula é uma pessoa que só sabe escrever, que às vezes só fez até a 4ª série, mas está ali, está lutando, entendeu? Foi uma das experiências extracurriculares que me fez achar que eu fiz uma boa escolha de ter vindo para cá. No projeto comunitário da PUC, eu fiz um trabalho, um projeto social, num bairro aqui de Curitiba, chamado Cajuru. Foi demais, Eu vou ser muito feliz se nunca na minha vida, como profissional, eu deixar de ter a consciência da importância das decisões que eu vou tomar e que, em primeiro lugar, valorize o ser humano que eu estou atendendo. É isso que eu sonho, que eu busco todos os dias na minha vida. Desenvolver mais seus talentos. Na PUC, você pode ser mais, porque quando você conhece mais, faz mais por você e pela sociedade. Vestibular 2015 PUC Paraná. Venha ser plural com a PUC. Eu comecei a criar o meu interesse por música quando eu comecei a fazer aulas de teclado, mas eu ainda não sabia assim que eu gostava de cantar. Depois que eu comecei a tocar
teclado, eu comecei a tirar algumas músicas que eu gostava e daí não tinha ninguém para cantar, eu tive que começar a cantar. De uma forma ou de outra eu tive que começar a cantar. O Revele Seu Talento eu participei pela primeira vez ano passado, que foi o ano que eu entrei na PUC. Eu entrei no site da PUC, estava lá para se inscrever. Eu nem pensei 2 vezes e me inscrevi, né? Eu quero mostrar que a arte, a música não é simplesmente uma coisa que vem pra te distrair. Cara, transforma pessoas. Na PUC você pode ser mais, porque quando você conhece mais, faz mais por você e pela sociedade. Vestibular 2015 PUC Paraná. Venha ser plural com a PUC. Tá igual? Quem não se lembra das conquistas de Gustavo Borges e César Cielo na natação? Nossa equipe de reportagem foi uma escola de natação em Curitiba acompanhar a formação de novos nadadores brasileiros. Criada na Grécia Antiga, a natação é um esporte que traz muitos benefícios ao corpo humano. O praticante de natação coloca em uso diversos grupos musculares e articulações do corpo, desenvolvendo também o sistema cardíaco e respiratório. Neymar? Cristiano Ronaldo? Aqui não. Para os alunos de natação desta academia em Curitiba, os verdadeiros ídolos são César Cielo e Gustavo Borges. No Brasil, a natação envolve mais de 11 milhões de pessoas, fazendo com que o esporte seja o 4º mais praticado em todo o país. E é por isso que nós, do Telejornal Comunicário, vamos nos aprofundar no assunto. Esse é o Pedro. O sonho do Pedro é se tornar um nadador profissional e representar o Brasil em uma Olimpíada. Faz quanto tempo que você pratica natação? Desde que eu era bebê. Quem é seu nadador preferido? César Cielo. Seja para atletas profissionais ou crianças que sonham se tornarem nadadores, é o professor que motiva e direciona os atletas. Bom, eu acho que a natação é um dos esportes principais para a criança aprender, né? Então, a partir de 6 meses, você já pode praticar natação, nos poucos esportes que pode ser praticado a partir dos 6 meses. É muito importante a criança aprender a nadar. E o esporte na vida da criança, não importa ali qual seja, né? Eu acho que isso causa um crescimento, causa uma questão de desenvolvimento tanto psicológico como desenvolvimento motor. E é muito fácil, né? Tipo, o esporte para a criança tem que ser brincando, então isso acaba acontecendo naturalmente. Eu acho de super importância o esporte, não só a natação, mas todos os esportes. Ederlei Scramin é técnico da equipe de competição da academia e explica o processo de evolução de um nadador, desde os primeiros passos até se tornar um atleta de alto nível. Então, um atleta de alto nível, vamos dar como exemplo um César Cielo, para ele chegar a ser um atleta de alto nível, foram pelo menos entre 6 e 8 anos, desde a iniciação no esporte até o aprendizagem do treinamento e se tornar um atleta de destaque nacional e internacional até chegar a uma medalha olímpica. Com a aproximação dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, a nação brasileira deposita grande confiança na natação para a conquista de muitas medalhas. Você é desses que não tem tempo para nada? Está sempre atrasado e com pressa para chegar a algum lugar e acaba não reparando no mundo ao seu redor? Se você se encaixa nesse perfil, fique tranquilo. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre os artistas de rua, que na correria do dia a dia podem passar despercebidos. Oi, o senhor pode dar uma entrevista pra gente? Agora não, muito obrigado, amigo. Você quer dar uma entrevista pra gente? Obrigada, mas não... Você quer dar uma entrevista pra gente? Eu tô atrasado. E muita gente tá assim mesmo, com pressa e sem tempo pra nada, querendo logo chegar em casa, no lugar onde estuda ou mesmo no trabalho. Ou então vidrado nas redes sociais e acaba deixando de lado a grande oportunidade de apreciar o trabalho de um artista de rua, que nada mais quer do que alguns minutinhos do seu tempo para mostrar o seu talento. As pessoas olham, passam, mas às vezes não tem tempo porque já estão sobre a hora para ir a trabalhar, né? Mas a maioria elas gostam, elas ficam 5 minutinhos, 10 minutinhos, compram um CD daí e vai embora.
Ruben, que trabalha como artista de rua há 20 anos, diz que se sente realizado quando as pessoas param para apreciar o seu trabalho. Isso levanta o ânimo, a moral, como disse, para poder continuar divulgando o nosso trabalho. A paixão pelo respeitável público tirou do escritório o caricaturista, que adora trabalhar na rua. Eu comecei desenhando, em publicidade. Depois, como eu gostava muito do público, aí eu parti para a rua. E comecei nos interiores de São Paulo, depois capital, e vim para aqui. E a pergunta que você deve estar se fazendo aí é: será que dá para viver só com o dinheiro desse trabalho? Dá para viver sim, pagar as contas, aluguel, manter um estilo de vida razoável, E foi pensando em facilitar a vida dos cantores, cartunistas e de todos os artistas de rua que a Prefeitura de Curitiba sancionou a lei que regulamenta as apresentações artísticas em vias públicas, parques e largos da cidade, com base em alguns requisitos. O profissional ou grupo artístico não poderá usar palcos sem prévia autorização, obedecer a lei do sossego e realizar as atividades das 8 da manhã às 9 da noite. A lei autoriza ainda a comercialização de produtos culturais de autoria própria. Você já tem programa para fazer com seu filho na Semana da Criança? O repórter Andrei Principal Gabardo foi atrás de dicas para você e seu filho se divertirem juntos. A Prefeitura de Curitiba promove na Semana da Criança um evento especial para elas. É o evento Unidunité, Uma História para Você, que é a contação de histórias promovida pela contista Kelly Medeiros. O evento acontece dos dias 13 a 15 de outubro, na Casa da Leitura Valmor Marcelino, que fica na rua Lupianópolis, na Vila Tecnológica, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. André Principal Gabardo, para o jornal Comunicare. Curitiba oferece todo fim de semana uma série de opções de lazer para você curtir com a sua família. Confira agora a nossa programação cultural. A Casa de Leitura Maria Nicolas vai realizar uma convenção das bruxas no mês de outubro. A exibição e discussão de filmes vai de sexta-feira até dia 30. Alguns clássicos, como Os Fantasmas Se Divertem e O Estranho Mundo de Jack, vão ser transmitidos. A entrada é gratuita e os filmes vão ser exibidos todas as quartas e sextas-feiras às 14 horas. A casa fica na rua Santa Bertilha Boscardim, 213, na Rua da Cidadania de Santa Felicidade. Na sexta-feira, Nando Reis vai se apresentar na Ópera de Arame pela turnê Voz e Violão. O repertório escolhido passa pelos primeiros sucessos que não eram tocados há muito tempo, como Diariamente e Pré-Sal. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 1.800. E o músico Esteban vem domingo a Curitiba para apresentar seu novo trabalho, Saca la Muerte de tu Vida. O show vai acontecer no Espaço Cult, que fica na rua Dr. Claudino dos Santos, 72, no São Francisco. O ingresso inteiro custa R$ 60 e o meio ingresso custa R$ 30. O Jornal Comunicare fica por aqui. Até a próxima edição. Boa tarde. Boa tarde e obrigada pela sua companhia.